Sejam bem-vindos à AgriNews Play, diretamente do LPN Congress. Eu vou conversar com o Ricardo Halber. A gente fala Ricardo Halber, muita gente já conhece, é um consultor conhecidíssimo do setor, tem uma atuação brilhante e ele veio aqui no evento, fez uma palestra sobre micotoxinas e está trazendo uma novidade que inclusive é pauta da nossa última edição da NutriNews Brasil. Seja bem-vindo, já vou falar para vocês qual é a nossa novidade. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui contigo, falar a respeito dessa novidade que a gente vai trazer. Eu estou bem contente, bem feliz e espero que os meus colegas lá no Brasil estejam também. Eu tenho certeza que estão, viu, Ricardo? O Ricardo já trabalha há muitos anos como consultor pela VetNova e ele continua como consultor. A VetNova está em pé ainda, mas agora ele voltou para um projeto que ele ajudou a fundar, que é a Samitec. Então a gente anunciou recentemente que a Samitec anuncia uma nova fase. Aí eu queria que você resgatasse um pouco dessa história do cofundador que voltou agora, quanto tempo foi e qual é essa nova fase, porque se você voltou e faz parte de uma nova fase é porque coisa boa vem por aí, né? Vem coisa boa sim, a gente está pensando em bastante novidades. O Samitec é um projeto relativamente antigo, a gente começou em 2007, eu sou um dos sócios fundadores, dos originais lá da empresa, trabalhei bastante tempo com eles. Eu saí da empresa em 2011 para seguir outros caminhos. Na época eu estava terminando o doutorado e também tinha a intenção de trabalhar agroindústria, ver um pouco mais do mercado. Comecei a trabalhar na BRF, foi uma experiência bastante interessante, aí foram praticamente 9 anos que eu trabalhei lá. Estou com a consultoria desde 2021, um trabalho que continua, que segue, e agora desde junho deste ano eu voltei para o Samitec e a fase nova do Samitec é porque a gente fez algumas reformulações, reestruturações, pensando na empresa. A empresa já tinha uma preocupação muito grande com o atendimento do cliente, mas a gente quer colocar isso com mais força no mercado, a gente quer colocar isso mais consistentemente no mercado, vamos dizer assim. Então, desde junho deste ano eu voltei, hoje estou como CEO do Samitec, liderando uma equipe aí de em torno de 30 pessoas que trabalham no Samitec, é bastante gente. A empresa ela tem basicamente duas áreas, uma área laboratorial, uma área de experimentação animal. Na área laboratorial são 5 laboratórios que trabalham integrados, tem um laboratório de microbiologia, um laboratório de patologia veterinária, um laboratório de patologia clínica e o que eu acho que é o mais conhecido, o nosso laboratório de micotoxinas, né? O laboratório de cromatografia. Na parte experimental, nós contamos com uma estrutura de 5 unidades experimentais, frangos de corte, são 2 estruturas de frango de corte, uma gaiolas em baterias, a outra um aviário experimental. Suínos também, é uma estrutura para leitões, descrechados até mais ou menos 45 quilos. A gente tem uma estrutura, a estrutura de aves em baterias a gente consegue, ela é modular, então a gente consegue desmontar a parte de aves e a gente consegue montar uma estrutura para fazer experimentos com peixes. Então, essa não é tanto novidade, porque já existe há bastante tempo, mas é algo que a gente não divulgava com tanta força. E a gente conta com 2 parceiros externos, um com bovinos de leite, que a gente consegue utilizar esses animais para fazer alguns trabalhos, e outro com ovinos, também fazer alguns trabalhos nesse sentido. Então, é uma empresa que ela começou relativamente pequena, a gente trabalhava com experimentos só com suínos na época, fazendo algumas análises de micotoxinas, e hoje a gente consegue atender frigoríficos na parte de microbiologia, a gente consegue atender a parte de nutrição também, a parte de micotoxinas continua com mais equipamentos, aí mais tecnologia, e toda a parte experimental também para fazer. Nesse meu retorno a gente fez uma reestruturação da equipe também, né? As pessoas praticamente continuam as mesmas, a gente só está posicionando elas onde elas conseguem fazer o trabalho da melhor forma possível. Então hoje nós contamos com uma diretoria de operações, que quem toca é o Leandro Giacomini, também quem está acostumado a trabalhar com o Samitec conhece ele muito bem. Um dos sócios fundadores também da empresa, está há 18 anos na empresa, então há bastante tempo.
ele é responsável por tocar toda a operação. Então, boa parte desses nossos 30 colaboradores estão aí respondendo para ele. E é uma estrutura que já existia, que já funcionava, a gente só está fazendo algumas adequações. A grande novidade aqui é a diretoria de pesquisa e desenvolvimento, nosso P&D, que acontecia também dentro da empresa, houve muitos desenvolvimentos ao longo desses anos, mas dentro do diagnóstico que a gente fez, a gente sentiu que precisava aprofundar um pouco mais esse trabalho, ter alguém dedicado para fazer isso. Quem faz esse trabalho é o Maurício. Hoje ele é sócio do Samitec, ele não é um dos originais, vamos colocar assim, mas ele está trabalhando há um bom tempo conosco lá também. Ele tem um conhecimento muito grande na parte de pesquisa, na parte acadêmica, tem mestrado, tem doutorado também, e ele navega bem nessas áreas analíticas e de experimentação também. Então ele tem uma visão muito boa para fazer esses desenvolvimentos e está na responsabilidade dele desenvolver os novos trabalhos que a gente está pensando para o mercado. Você falando dessa estrutura da Samitec, eu fico pensando, para mim, é uma coisa altamente qualificada, né? É uma estrutura grande de laboratório, mais uma boa estrutura de experimental, né, para esse desenvolvimento de pesquisa. E ainda quando você fala da nova fase, eu falo assim, puxa vida, mas a gente tem a impressão de que já é uma coisa tão bem estruturada e uma nova fase é só para ficar melhor ainda. Essa estrutura de pesquisa e desenvolvimento, o que ela permite vocês realizarem? É só assim, por exemplo, poder fazer testes de problemas que os clientes levam para vocês ou permite antecipar questões? As duas coisas. Dá para a gente fazer, se o cliente vier com alguma demanda, a gente pode desenvolver em cima dessa demanda, mas a principal ideia de ter essa estrutura dedicada para pesquisa e desenvolvimento dentro do escopo de trabalho do Samitec é justamente poder antecipar, né? Então, eventualmente o cliente está buscando um trabalho específico, um experimento relacionado a controle de salmonela ou clostridium, e talvez a gente vai ter que desenvolver isso para o cliente, para poder atender o cliente. A ideia é que a gente enxergue isso no mercado, então vai ser parte do meu trabalho também como CEO, estar de olho no mercado e entender o que está acontecendo, poder antecipar uma parte dessas demandas, o máximo possível, e passar para esse setor, então para o nosso diretor de P&D, poder fazer esses desenvolvimentos. E isso sempre casando a estrutura experimental que a gente tem disponível com a estrutura de laboratório também que a gente tem disponível. Isso é algo que está no DNA da empresa, do Samitec, que é sempre ter o máximo possível realizado dentro de casa, né? Desde a base para um trabalho laboratorial ou para um experimento, até as avaliações acessórias, digamos assim, ou adicionais. Obviamente que a gente conta com laboratórios parceiros também, que nos atendem em algumas situações, mas, por exemplo, no caso de trabalhos que envolvam um desafio sanitário, hoje, se a gente for fazer um trabalho desses, a gente depende de uma estrutura externa para produzir um inóculo com um Clostridium, por exemplo, ou uma salmonela, para a gente poder inocular os animais e fazer a avaliação. A ideia é que a gente tenha isso tudo dentro de casa, padronizado, e então toda vez que a gente repetir um experimento, mesmo que seja para clientes diferentes, mas que a gente repetir o mesmo protocolo, a gente tenha resultados muito similares entre experimentos, que é o que hoje acontece na área de micotoxinas. Quando a gente compara um experimento em frango de corte com aflatoxinas que a gente conduz hoje, a gente comparar com os primeiros testes que a gente fez lá em 2008, 2009, né, quando começou a empresa, os resultados são muito parecidos, né, quando a gente fala do protocolo em si. Obviamente que dependendo do produto que está ali, o comportamento vai mudar, mas a gente sabe exatamente como é que o experimento vai se comportar, né? Então, a ideia é essa, a ideia é que essa área de P&D possa fazer toda essa padronização, seja para os experimentos, seja para os laboratórios, então análises novas que a gente pode disponibilizar para o mercado,
também entram no escopo de atuação aí. Eu entendo assim que alguns setores, assim como números, os números a gente manuseia eles para eles darem algum resultado que a gente quiser, né? A gente vê isso muito em pesquisa. E pesquisa assim relacionada a dados econômicos ou a dados eleitorais, né? Sim. E agora, na questão da pesquisa científica, existe o rigor científico, né? Existe algum tipo de auditoria ou de reconhecimento, de certificação que dá uma autoridade a vocês para executar esse trabalho que transmita confiança para o público que vocês atendem? A gente tem, dentro da equipe que atua no Samitec, nós temos também um bioestatístico, né? Então, ele é médico veterinário, então ele conhece bem como é que funciona, como é que se comportam os animais. O trabalho dele basicamente é estruturar bem os protocolos, então com um delineamento experimental adequado e compatível com a análise estatística que vai ser feita na sequência também. E toda a avaliação do desafio eventualmente que vai ser feito ali com aqueles animais. A gente não conta com uma certificação específica para essa área experimental, mas a gente trabalha dentro do maior rigor científico possível, então avaliando sempre os protocolos experimentais, o delineamento e a análise estatística compatível também. Nós temos um histórico aí de mais de 600 experimentos que já foram feitos no Samitec, desde a sua fundação. Isso experimentos entre aves, suínos e bovinos também. O que dá uma base muito boa técnica e científica para essa condução. Seria possível você revelar algum tipo de trabalho que vocês estejam desenvolvendo, ou que vocês já tenham desenvolvido, algum trabalho de relevância para o setor, que você possa exemplificar para a gente, para o público entender um pouco, quem não conhece, se é que existe isso, quem não conhece o trabalho de vocês, para entender qual é o tipo de trabalho que vocês realizam? O mais conhecido que o Samitec faz é relacionado a micotoxinas, seja as análises, né, que são feitas por cromatografia. Hoje a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, que é a tecnologia que o Samitec usa, ela é a metodologia ouro, reconhecida não só no Brasil, mas fora também. Então, qualquer análise relacionada a micotoxinas, ela tem maior rigor se for feita por essa metodologia. Todas as outras metodologias são comparadas a ela, né? A gente tem precisão, a gente tem especificidade, a gente tem sensibilidade. Então, essa é uma tecnologia que a gente tem disponível. Ainda na área de micotoxinas, tem as avaliações dos aditivos antimicotoxinas ou dos adsorventes, que são avaliações tanto in vitro quanto in vivo. Mais famoso, talvez o mais conhecido, são os experimentos que a gente faz para avaliação desses produtos. Eu creio que nessa área é onde o pessoal mais conhece o Samitec. Mas a gente já tem um histórico que não é tão recente assim, já vai aí dos seus 6, 7 anos também na área microbiológica, com o laboratório de microbiologia, com o laboratório de patologia, e a gente está planejando algumas novidades aí, tanto na área dos laboratórios, trabalhando com biomarcadores de micotoxinas, né, biomarcadores específicos da contaminação por micotoxinas, da intoxicação, mas também outros biomarcadores relacionados, por exemplo, à saúde intestinal ou à parte imunológica, né, que tem muito a ver com as micotoxinas, sim, mas que tem muito a ver também com outros trabalhos experimentais que a gente planeja fazer. Trabalhar um pouco mais na área de saúde intestinal, disponibilizando experimentos para avaliação de produtos, ciência básica também a gente acaba fazendo bastante lá. Normalmente o pessoal vê os relatórios dos experimentos ou os laudos de análise, um resultado específico de um produto ou de uma amostra que foi enviada. Mas para aquilo poder acontecer, tem todo um trabalho de pesquisa básica que é feita também, entender como que a micotoxina funciona, o que ela pode causar nos animais. E a gente quer repetir esse trabalho, esse esforço todo que a gente já fez em micotoxinas e continua fazendo, a gente quer replicar em outras áreas, principalmente saúde intestinal, que hoje é um foco bastante grande na nossa indústria, buscar aí produtos que possam substituir promotores de crescimento, que possam
melhorar cada vez mais a produtividade dos animais. Então, a ideia é trabalhar um pouco mais nisso também. Não só uma ideia, já está acontecendo, a gente já está trabalhando nisso. E vocês têm plano de ampliar ainda mais essa estrutura que já é tão robusta? Já, a gente tem... O nosso primeiro objetivo é usar a estrutura que já existe, né? A gente tem um pouco de ociosidade na parte experimental, dá para crescer um pouquinho ainda, por isso que a gente está trabalhando, começando nessa área, mas muito possivelmente a gente vai ter que trabalhar em alguma ampliação relacionada à parte analítica, num futuro, tomara que bem próximo, também na parte experimental, talvez a gente faça alguma ampliação, mas a ideia hoje, num primeiro momento, é a gente aproveitar melhor a estrutura que já existe na empresa. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho, Ricardo. Alguma mensagem, alguma coisa que eu deixei de perguntar que você queira falar para o público? A gente conversou um pouco sobre a qualidade dos experimentos, né? Tem um ponto que é bastante importante, que nesse mundo analítico é um ponto-chave para os laboratórios, para a consistência do resultado dos laboratórios, que são as certificações ISO, né? Então a gente tem, tanto no laboratório de micotoxinas quanto no laboratório de microbiologia, nós temos a certificação ISO 17025, que é padrão internacional para a parte analítica. Então, essas análises elas estão dentro desse escopo. Nós passamos por auditoria a cada 2 anos do Inmetro, então eles nos visitam, avaliam os nossos processos dentro dessa parte analítica, e a gente tem essa certificação e a gente vem mantendo essa certificação nessa frequência aí, a cada 2 anos que tem essas auditorias. Então essa é uma parte importante que hoje a gente sabe que muitas empresas têm laboratórios próprios para fazer alguma parte das análises, mas acabam precisando também, demandam de análises de terceiros, né? E o Samitec é uma empresa então que se propõe a fazer também essas análises. E que tem uma estrutura adequada para fazer um trabalho sério, né? Porque sim, não adianta a gente ter a gente sempre trata assim de uma abordagem bem prática. A gente precisa reconhecer um problema para poder resolver ele, né? Então, se você não tem quem faça uma identificação idônea do problema que existe, que te dê segurança, vai ser difícil, né? Você já com um trabalho reconhecido no setor, não voltaria para o projeto se ele não fosse realmente bom, e certamente é para que o projeto ande ainda mais rápido. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por você vir compartilhar o seu conhecimento com o público latino-americano aqui no LPN Congress. Muito sucesso à Samitec. É uma honra poder trazer essas informações através aqui do Grupo AgriNews para o nosso setor. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês, estar no evento aqui, deu coincidência de a gente conseguir fazer aqui. Ainda mais falando sobre micotoxinas no evento. É uma alegria muito grande voltar também para o Samitec. Eu confesso que a gente vinha conversando já há algum tempo essa possibilidade. Esse ano a gente conseguiu formalizar isso, finalizar o que a gente precisava, e essa nova fase é isso, é pensar em como que nós podemos atender melhor ainda os clientes que a gente já atende e atender tão bem quanto os clientes novos que virão. Essa é a nossa ideia e essa é a fase nova aí do Samitec. Não tenho certeza que logo essa estrutura ociosa já vai estar ocupada. Tomara. Obrigada a você que nos acompanha. Não esquece de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando as melhores notícias do setor.